falar do fato histórico e colocar uma imagem faz toda a diferença, né? Os arraiais sempre soam como uma coisa imaginária, que não é, né? Em determinado momento ela tinha uma cara bem legal. É que bonito esse efeito da água, Ariel, na lâmina. As imagens têm movimento, né?
É isso, prof. Essa musiquinha ficou perfeita, porque não ficou cansativo, ficou assim, é uma poesia essa apresentação, né? Obrigada, prof. Muito bom, muito calmo. Eu tenho umas questõezinhas, assim, não, tá excelente, vocês avançaram um monte, né? Mas também queria fazer umas perguntas, assim, ó. Porque Claro. o catamarã, ele tem uma ligação com o Guaíba, por exemplo, assim, que é de massa, né? E vai ser cada vez maior, tomara, né? Então, assim, Sim. esse ponto de vocês é um ponto alternativo, né? Não é a chegada de todo dia, né, do catamarã, porque senão teria que ter um outro tipo de estrutura, né? Até porque ele chega lá no centro, né? Uhum. E tá, então seria assim tipo uma linha especial para ir para esses lugares, com poucos horários, será? Não teria uma, né? Sim. Não, aí eu pergunto porque assim, no farol de vocês, eu fiquei imaginando que o farol seria até um ponto de o catamarã pararia ali e dali teria um sistema de Uhum. barcos elétricos para chegar, inclusive, lá na Ilha da Pintada, na Guaíba, e não o catamarã Sim. estacionar em cada um deles. Não sei, são hipóteses, né? Uhum. E também fiquei me perguntando por que a Ilha do Presídio não está contemplada como uma parada. Terras Parece que Brancas ela ali, é tão bonito aquele é das lugar. Pedras Na Brancas. verdade, ela deveria estar, a gente só esqueceu de marcar. Mas ela está Ah, contemplada no projeto, tanto que a gente marca ela e melhor, delimita o histórico, melhor, mas agora então. que eu notei que não estava marcado, realmente. Mas ela E está depois contemplada sim. não ficou muito claro, não ficou claro, na verdade, né, o papel das ilhas flutuantes, de por que elas, o que elas vão acrescentar, né, nesse passeio Sim, aqui e ali. Acho que vocês não falaram sobre isso, né? Então, é que eu acho que tem sim. muitos, trabalho para vocês tem muitos layers e talvez tenha que disciplinar um pouquinho, assim, vocês estão, Uhum. é ótimo, muitos desejos, muitas vontades, mas cuidar para não ficarem conflitantes, assim, né? Então, acho que Sim. teria que ver isso. Eu reparei que vocês lá tem uma frase lá que fala da qualidade da água, então usavam caminhão-pipa, né? Mas só diz qualidade, e eu fiquei na dúvida se era boa qualidade ou ruim. Deve ser ruim, né? Mas acho que faltou ali o Ruim. adjetivar a qualidade. Sim. Uma Uhum. daquelas. Legal essa história dos trapistas, eu não sabia que os trapistas eram para pegar água limpa lá adiante também, né? Bacana isso. Sim. É que E eu acho que era isso. Tinha alguma outra coisa de uma palavrinha. Ah, tem uma palavrinha aí mais para o final que tá. Acho que é pedestre, mas sei lá, saiu alguma coisa meio esquisita Uhum. ali, PD. Ah, Mas só uma pedonal. revisãozinha. Peatonal, então seria, né? Não, é porque pode ser Pedonal? peatonal ou pedonal também. Pedonal para pedestres também, um caminho de pedestres também. Ah, existe essa palavra? Sim, Pedonal? eu também não sabia que existia, mas existe. Tá Fiquei bem, sabendo tá com o aprendendo. trabalho. Tá ótimo. Não, então só essas questões. Não sei se ficou claro para vocês, assim, que eu acho que tem que ver se vale a pena botar o catamarã, não sei o quê, é vocês se questionarem, né? eu concordo com o Kiefer, né? Eu acho que o trabalho assim está muito bem sistematizado. A introdução está super delicada, né? E com bastante informação exposta de uma forma até poética, que dá um prazer em a gente assistir. Depois eu vou ver de novo, porque foi muito rápido para poder degustar, vamos dizer assim, a apresentação de vocês. Tem alguns pontos que vocês foram adiante da etapa, isso não é um problema, né? Vocês estão curtindo, etc. Mas isso eu acho que gerou ainda algumas lacunazinhas que eu vou comentar com vocês, né? A ilha, aquela, porque a nossa intervenção, parte do problema do semestre é que essas intervenções elas têm que, de alguma forma, sob o ponto de vista arquitetônico, urbano, paisagístico, contribuir, né, intervir numa melhoria. Então, quando vocês mostram a ilha, que eu já acho que foi um pouco
tudo foi além, mas tudo bem, ela já aparece de uma forma separada, né? Se a ideia ela é contribuir urbanisticamente, eu acho que ela tem que aparecer no contexto e ela deve ser o fator, assim como aquela torre central que vocês propõem, ela tem que ser o elemento deflagrador da requalificação urbana onde ela vai ir, né? Porque não é assim, não é um concurso que tem que fazer uma torre, um concurso que tem que fazer uma ilha flutuante, né? Isso vocês demonstraram ali, tem até uma possibilidade de materialidade com estruturas de alumínio, é super legal isso. Mas a gente não pode esquecer assim, que, claro, na ânsia de querer fazer o projeto, a gente pula umas escalas, pula uma etapa. Isso eu falei no grupo anterior e eu acho que vale para vocês. Claro que vocês estão apresentando muito mais material do que no grupo anterior. Eu acho que preencher essa lacuna, né, desses locais onde vocês vão intervir, o que vocês vão contribuir ali para a orla, que são os espaços públicos, né, no entorno mais imediato, qual é o conceito e a estrutura. Mas eu acho que está muito, muito bom as análises ali, o Kiefer falou também, né, vocês falam até do vento, da correnteza. Se quiserem complementar, já que vocês estão utilizando também massivamente o transporte aquático, era botar uma plantinha de navegabilidade, ou melhor, uma carta náutica. A carta náutica é uma carta de batimetria, que seria o equivalente à topografia em terra, em água é batimetria. E ela tem a parte onde tem os bancos de areia, então a gente consegue ver por onde, sem uma intervenção humana, ele é navegável. Vocês estão botando uns pontos, de repente até não é navegável, não que o cara não possa botar uma draga ali, né? Mas às vezes está do lado de um espaço que já está feito, né? Isso eu acho que qualificaria mais por uma questão de custo. Mas esse comentário só é possível pela quantidade de informações que vocês coletaram e colocaram dessa forma tão boa, não? Tão clara, né? E tão elegante. Obrigada, prof. Minha maior preocupação é preencher essa parte de escala intermediária aí, né, de proposta urbana. Mas o trabalho, olha, excelente, né, de vídeo, bem montado, bem estruturado, muito bom. Obrigada, prof. A gente está ainda vendo essa questão do conceito também, mas porque a gente pensou numa escala macro, assim, de master plan, para agora a gente ir mais para essa escala menor para trabalhar até mais o programa de necessidade das ilhas, mais as rotas, toda essa conexão numa escala menor agora. Mas mesmo no master plan, eu acho que poderia contemplar mais, né, as áreas que vocês vão de borda, aonde vai ter esses pontos, vão intervir. Né? Isso aí não quer dizer que vocês vão detalhar todas, não é isso. Mas, olha, claro. Tal trecho que o conceito é esse, nós vamos intervir, aí vai fazer um trecho pequeno para demonstrar, ou lá pelas tantas, várias paradas, as intervenções são parecidas. Então, um trecho de intervenção num ponto vai servir no outro. Claro. Algumas coisas, e isso não é um defeito, é uma qualidade, me lembrou um pouco o trabalho da Jaqueline Lessa. Eu acho que, não sei, parte do grupo deve ter assistido a apresentação do trabalho. Então, eu acho que é aproveitar bem as aulas, né? Eu acho que está ali, para mim, em alguns momentos, pelo menos eu identifiquei que tinha, não digo uma referência, mas uma influência de como abordar. É claro que aquele trabalho é diferente, porque ele não está se propondo a resgatar ou melhorar a parte urbana, era justamente a parte... Então, assim, a mudança de escala mais para o pontual, ela é válida naquele caso, apesar de eles fazerem, né, várias imagens de intervenção em escalas diferentes. Sempre numa imagem grande, eles vão botando pequenininha. Mas aqui a gente tem esse compromisso, né, de melhorar a qualidade urbana ali da zona que a gente está interferindo. Mas, claro, está em tempo ainda, vocês estão apresentando um bom material. E no finalzinho também dá um fechamentozinho um pouquinho mais arrematado. Tá? Tá, perfeito. Muito bom o trabalho. Perfeito. Vamos melhorar para a próxima, pode deixar.
Pensem bem assim sobre o papel daquela torre, se ela não tinha que ter uma centralidade maior, assim, distribuidora da circulação, meio que obrigar, não obrigar, mas é um pouco obrigar, ser um meio de passagem de troca de porte de veículo, né? Aí o catamarã podia passar ali a cada 15 minutos, mas aí o barquinho que vai lá para a ilha do presídio não vai em multidões, né? Aí de repente combina, fecha um barquinho e aí vai um grupo, ou tem horários esporádicos, de hora em hora, uma coisa desse tipo, para não, senão ela não pode ser concorrente com os outros espaços, assim, só para ser vista, para subir lá em cima, para ter um papel centralizador mesmo, organizador, centralizador, né? Sim. Acho que é isso. Isso na hora de desenvolver o objeto, né, que não é agora o momento, mas eu concordo com o Flávio, aí aquela base provavelmente ela não vai ser uma base pequena, porque a partir dela, de repente, saem esses trapiches, que são os múltiplos alternativos, né, de transporte aquático, mas a parte voltada para a terra, de repente, ela vai receber lá ciclovia ou esporte coletivo, e para costurar isso tem um programa lá de cultural, de infraestrutura, de lanchonete, sei lá, né? E eu acho que... Mas isso até não vejo que seja o momento. Eu acho que essa ideia de que nesses locais onde vai aportar, onde tem esse elemento, vai ter uma requalificação urbana que vai ser demonstrada pelo menos num trechinho, isso sim eu acho que é importante. Tá, perfeito. Tá. Tudo anotado, prof. Muito obrigada. Nada, capaz. De nada. Então vamos para o grupo. Agora eu acho que é o 4. Não, 4 já foi. 4 já foi. É o grupo 1, não é isso? Isso, prof. Estou aqui. Dá para ser? Pode ser. Vocês Vamos embora. Aí, perfeito. A gente vai abrir aqui o slide. O grupo 5 não se manifestou, né? Estou achando que estão querendo ficar para a próxima aula. E o grupo 3 também está pedindo que metade do grupo não veio hoje para apresentar para a sexta também. Sim, o grupo 3 pediu, mas o 5 não se manifestou. A gente pode apresentar hoje também. Não tem problema. Tá. Vamos ver se dá tempo, senão fica para sexta. Tá bem. Então, a gente vai apresentar o nosso projeto. Por enquanto, o nome está Turismo nas Alturas. A gente está trabalhando isso, vendo se vai ficar esse nome mesmo. Se tiver a barrinha aqui na frente, vocês me avisam se tiver algo atrapalhando a visualização. Não, tá limpinho. Ai, que bom. Turismo nas alturas. Isso. A gente vai só dar um review no que a gente já vem apresentando desde a primeira aula, praticamente, mas não vamos entrar muito para não tomar muito tempo dos outros grupos também. A gente traz a referência internacional que já tinha sido passada lá desde o começo, que a gente traz para as ilhas, né, e tudo, na Rússia. Aí alguma coisa, a gente não vai passar por tudo, porque realmente não faz sentido rever tudo que a gente já botou, então vai ser bem mais sintético. Aí, nesse projeto, mais o que a gente aproveita é o tratamento de paisagismo e como eles lidaram com os eixos das ruas para fazer os eixos do projeto, os pontos focais, então é isso que a gente aproveita. Dessa referência, peço uma desculpa que eu moro com o pessoal aqui, se o barulho ficar demais, peço perdão. Aí a referência nacional, a gente pegou o aterro do Flamengo, que a gente falou bastante durante o assessoramento de referência também, que tem uma extensão maior, né? A nossa primeira referência internacional, lá tem uma extensão de 7 km e essa tem de 70. Não, essa é de 7 km e a outra é de 700 metros, então essa é a diferença de escalas que a gente estava analisando. Aí alguma coisinha realmente de 7 km, alguma coisinha sobre o projeto do aterro que a gente viu sobre como eles lidaram com as várias questões que tinha ali no aterro, que é um projeto bem interessante de ser estudado sempre. A gente também colocou essa nova referência internacional, que é uma referência sobre ilhas, só que são ilhas artificiais na Malásia, que é para a previsão das ilhas, né? O concurso foi ganho agora em agosto de 2020, e a previsão das ilhas é para 2030.
E a materialidade é material de baixo carbono, o bambu e madeira da Malásia, e o concreto verde. Ah, que incrível! São 3 ilhas. A primeira, ela é de mídias, como eles falam, então são para reuniões online, coisas assim. A segunda é de negócios e a terceira é residencial, que daí tem casa. Pode passar. A nossa outra referência desde o início, que seria da Ilha das Rosas, para o Pier e Trapiche. Tá bom. As referências de Dubai também, que são ilhas artificiais. E os conceitos que baseiam o nosso projeto seriam da paisagem, né, da arborização urbana e conforto térmico, a mobilidade urbana, das cidades caminháveis. A gente também agora está inserindo a questão do turismo em altura, a conectividade e energia, a captação da energia solar fotovoltaica para a iluminação dos equipamentos urbanos. Aqui fala um pouco sobre Porto Alegre, né, que ela foi fundada em março de 1772. E das praças, né, da Praça 15, da Praça da Matriz e a Praça da Alfândega, que existem até hoje. Pode passar. A temática da cidade multifocal, né, o desafio atual da arquitetura porto-alegrense em conectar e abordar o contexto não central, panorama de expansão turística, a criação do polo turístico, e os temas inclusos é a mobilidade urbana, a conexão com o existente, a extensão do tecido cidade sobre Guaíba, ou sobre a altura, né? Edificação que justifique a movimentação do público, que no nosso caso é o museu, a requalificação do trecho viário. Aí aqui a gente já tinha falado um pouquinho sobre como é que estava funcionando o nosso planejamento, que é basicamente como a gente sempre tem feito em todo ateliê, só que a gente não define o processo. Assim, então, metodicamente, mas a gente tirou lá do Correde, que seria a parte de diagnóstico técnico, que a gente vem trazendo os dados e as análises da área desde sempre, sistematização de dados, que é a pesquisa e a elaboração dos mapas, que estão lá para frente agora, análise situacional, que é a interpretação, uma matriz fofa, que já vai aparecer agora, as referências estratégicas e os valores, que também já estão agora, e os macro-objetivos, que seriam os programas, os projetos e as ações. Essa definição do modelo a gente já está começando a pensar, a gente já tem dúvidas, inclusive, para perguntar para os professores sobre. Aí, o planejamento estratégico é aquilo que a gente falou de o que a gente quer, o que a gente tem, e os indicadores que fazem isso ser possível na questão, que é justamente na questão da união da sociedade civil, mercado, e o que é possível para o Estado, para a parte de burocracia de prefeitura, por exemplo. Então, unir o que é aceito pelo público, com o que é viável para o mercado, que se sustente financeiramente, e o que é viável para fazer dentro do contexto de cidade. Claro que hoje em dia, pensar no futuro, a gente não tem como saber no futuro o que vai ser viável, mas existe um esforço que a gente sabe que a gente consegue esticar para pensar até onde a gente consegue expandir para dar conta desses novos contextos e inserir Porto Alegre no contexto de futuro, né? A localização da área escolhida, então, é a conexão com a identidade dada nos últimos projetos de investimentos, os trechos finalizados. A conexão hidroviária, que é perto, né, de Guaíba, bem perto o circuito. O incentivo ao turismo, a alocação de atividades exclusivas, movimentar o público para esse local. Por exemplo, o Gramado, que no nosso caso é com outro equipamento. Pode passar. Então, a importância da conexão por meio do trem à região, né, que a gente já tinha comentado. Depois que a gente foi comentado sobre as corridas, né? A proximidade com a área de centralidade da Zona Sul, que evita a gentrificação. A topografia do local, que é vista para o rio. Qual é essa área escolhida aqui? Abrange o que nessa área escolhida? É a Vila Conceição e a Pedra Redonda. Quer ver o slide anterior de novo? Isso. Tá. Vila Assunção, né?
Não, Conceição. Conceição. Pedra Redonda. Tá. Depois vai aparecer em outros mapas também, uma coisinha mais detalhada. Esse é só o geral mesmo para se localizar. Espaços inclusivos para todas as classes. Pode passar. Então, a Pedra Redonda, ela tem esse nome, né, por causa das pedras redondas. Ela tinha um ponto turístico ali, né, que marcava a última estação de trem. E ela é uma área pequena, né, de 47 hectares, e o local importante é o Morro do Sabiá, que tem 41 metros de altura. Pode passar. Pode passar. Aqui tem os dados dela, né, uma população, uma baixa densidade demográfica, e a renda média é 16,66 salários mínimos. Oi? Acho que alguém entrou sem querer. Pode passar. A Vila Conceição, ela se tornou bairro em 1959 e ela teve muitas casas, né? Ela é predominantemente residencial. Pode passar. Ela também é uma área menor, só que tem uma maior densidade demográfica, né? De 3 mil habitantes por quilômetro quadrado, e a renda média familiar é de 7,93 salários mínimos. Metade da renda familiar da Pedra Redonda. Só para avisar, antes a gente deu esse panorama bem geral da história, porque a gente já vinha explicando esses slides antes, então só para não ficar maçante, mas isso tudo já foi explicado anteriormente. Pode ir, Michael. Então tá, aqui são, né, no caso, o que acontece lá, né, nas faces naturais, né, os itens que a gente tem, o Guaíba, faixa de areia, né, a cidade, né, predominante baixa, um pavimento, a arborização, então fica bem marcado, né, também com os morros, né, aquela via que eu já tinha falado, a Venceslau, que fica como um corredor, né, que fica bem característico isso, né, que é um lugar de passagem, né, não tem nenhum ponto que tu possa parar ali, a não ser os clubes, né, que tu já vai com o destino certo, não, vou no clube tal, enfim, pode passar. No outro slide mostra melhor isso. O próximo. É o fotogramétrico que a gente falou inicialmente, aí aqui dá para visualizar alguma questão de edificações, de densidade. Também depois tem o fundo figura, que o Michael produziu, então também dá para identificar isso, mas esse aqui seria só o fotogramétrico que a gente está utilizando como base. Esse aí era bom vocês identificarem o que é Pedra Redonda, o que é Vila Conceição, naquele anterior ali. Então, aqui a gente separou as alturas, né? O ponto do mais baixo ao mais alto em vermelho, né? Do azul ao vermelho, ao laranja, no caso. Também, já na próxima figura, vai aparecer melhor o fundo figura. Está marcado. Dá para a gente ver que do lado ali na margem, ele é mais esparçado, né? Tem um lote maior de terreno. No Morro da Conceição, você vê que tem aquela questão das casas, das residências, né? E mais urbano do lado ali da vila... Poxa, esqueci. O lado do Ipanema, né? Você já começa a ver aquela bordinha ali já se consolidando. Pode passar para o próximo. A centralidade, né, já fica mais na praia de Ipanema mesmo. No próximo slide está marcadinho, certinho ali. Nessas manchas nas manchas, no caso, a gente vê a concentração de comércios, de atividades, e justamente na Venceslau ali fica aquele corredor, né? Fica aquele corredor vazio. Na Vila Conceição tem alguma coisa de restaurante e tal. E a ideia vai se consolidando a partir dessas informações. Cadê o...
O Michael, eu não sei se eu estou entendendo direito, mas tu fala na Venceslau, ela muda de nome, passa para Coronel Marco. Isso, ela tem 2 nomes, me perdi aqui. Não, por isso, depois eu vou comentar, eu acho que está faltando colocar o nome dessas coisas. Isso, senão, eu separei agora. Então... Botar o nome, sabe que até é uma ajuda para quem está apresentando. Claro. No caso, fui eu que produzi mesmo o material, mas como eu já estava em outra função, professora, e agora relembrar fica... Entendi, por isso que botar, às vezes, os títulos ajuda, porque aí a gente relembra rapidamente. Então, nesse slide aqui ficou bem caracterizado, né? Onde é mais concentrado, na questão do comércio, e até aqui a gente tinha dado uma ênfase naquela lacuna, né? Ali na Pedra Redonda, que aquilo parece que parou no tempo. Aí, bem lá na bordinha, lá na Vila Conceição, está marcado... não apareceu ali, mas enfim, antigamente tinha o trilho de trem, tinha um corte na rocha, que era a fenda por onde passava o trem, o trenzinho da tristeza. E aí ali ficou soterraram com o tempo, né? E ficou só uma pontezinha. Bom, isso mais à frente vai ter uma... A gente tem uma imagem disso. A Pedra Redonda... A praia, como a gente já tem um ponto, acho que também está marcando outro, ali tá as pedras, são 3 pedras, uma em cima da outra, que nos anos 50 lá você tinha, né, uma vitalidade bem intensa, e agora com o tempo foi morrendo, né? E pode passar para o próximo slide. O próximo. São os clubes, né? São uma característica bem importante. Tem o Clube dos Engenheiros, tem o AABB, tem ali o Maris, tem a escola também, né? Tem em cima do Morro do Sabiá, ainda fiquei de descobrir o que tinha naquele centro ali, parece que é um campo de futebol, alguma coisa assim, né? Próximo, tem o parque, né? Igrejas, as igrejas em amarelo. Isso. As igrejas também. Tá, adiante. Tá bem específico. Aqui, posto de gasolina, restaurantes, como eu tinha dito, alguns pequenos comérciozinhos de compras, e ficou mais ali para a borda de Ipanema mesmo, né? Toda a densidade, né? Tá. Pode passar para o próximo. A matriz fofa. O FOFA, que a gente fez, é o baseamento para o plano de estratégias. Aí aqui a gente fez as forças, que é a identidade de história, o contexto natural, a amplitude projetual, que é bem livre, né? A gente tem vários pontos de possível inserção, o público, que é bem aberto, bem variado, aí as oportunidades, o incentivo ao comércio e comunidade local, a questão do polo turístico aliado a isso, a conexão com a identidade e os trechos da Orla de 2019 para cá, a parte cultural, que é o agregar o social, a questão dos esportes que é existente na área. Aí as fraquezas seria a mobilidade, que a gente vai detalhar depois, a falta de atrativos na área atualmente, além das praias que tem pouca infraestrutura, as prainhas ali, e a consolidação desorganizada, que depois também a gente detalha o porquê disso. E as ameaças à insegurança, que é um ponto de interrogação que a gente tem que conhecer esse ambiente, como é que a gente poderia lidar com isso, e a questão do investimento que precisa sustentar-se economicamente, que é justamente onde a gente vai focar para que isso seja possível. Aí aqui na parte de conceito a gente traz o turismo nas alturas, que seria Aí aqui já é novidade, né, essa lâmina. Isso aí já é novidade. Aí aqui seria a oportunidade inexplorada, que se desvincula à centralidade absoluta de Porto Alegre, que é o que vários grupos também estão propondo. Não seria para Porto Alegre uma proposta valiosa aproveitar de sua posição como metrópole influente no Brasil para atrair e movimentar turismo, que é uma questão interessante, porque Porto Alegre, no mapa do Brasil de influências de metrópole, ele está muito expressivo. E a gente não aproveita isso por uma questão de turismo, que a gente tem de turismo no sul, que todo mundo conhece é Gramado, né? E claro que a gente não vai conseguir equiparar Gramado, e teria que ser um projeto muito de futuro, mas isso é uma coisa para se pensar, assim, para o futuro, para expandir tudo isso, né? A valorização da história dos morros, porque as fotos antigas e a história de Porto Alegre nos traz esse calor no coração.
que é essas fotos que a gente vê antigas, que dá aquela sensação de que Porto Alegre é a nossa casa, valorizar a região de forma a incentivar o consumo local e novos investimentos na área, inserir o tecido periférico à malha metropolitana de maneira mais inclusiva, que no caso é uma região meio completamente periférica. Aí o plano de estratégias primeiro, que é aquela coisa bem esquemática, que seria que eu cito, que a gente deu uma mudada na proposta das últimas semanas para cá, porque a gente englobava bastante a questão de urbanística e tudo, e aí a gente tentou dessa vez amarrar a proposta sem se perder na escala, ou seja, fazer algo que a gente consiga fazer um trabalho bom num alcance legal. Antes a gente estava envolvendo questões que a gente não sabia como seria a burocracia, depois a gente vai explicar no mapa. E aí, de repente, não ia caber exatamente num projeto de futuro, porque a gente não estaria propondo uma coisa tão de futuro, e sim uma requalificação urbana que não seria o futuro, e sim um projeto urbano. Aí a gente deu uma remodelagem para caber no nosso semestre, para ser uma coisa mais evoluída, menos fechada no urbano. Mas aí tu me desculpe, Bárbara, o pensamento futurístico ele passa pela requalificação urbana. Não é que não vão fazer, nós vamos fazer a requalificação, a gente não quer o usual, né? Mas Sim. A requalificação urbana ela faz parte do tema. Sim, no caso é isso que eu estou falando. No caso, a gente tinha um projeto somente urbano e agora a gente está incluindo o urbano como uma parte do projeto. No caso aqui, a gente tem a rede viária no último ponto, que é a requalificação de trecho em perfil viário, a conexão por ponto focal, que daí sim a gente trata uma área amarrando ela com contexto tanto de urbano quanto de paisagismo, e também alguma coisa do contexto arquitetônico, que seriam as intervenções mais pontuais. Então, a gente amarra as intervenções pontuais por meio da rede viária, trata ela urbanística e paisagisticamente, para conseguir fazer ser possível tudo, porque não adianta a gente só ficar ali passando rua o semestre todo, trabalhando passando rua, e não ter um ponto de intervenção, uma coisa de futuro, só rua. Aí virou urbano só, né? Então, a gente tentou expandir um pouco a ideia, até porque vocês tinham falado da ideia do teleférico que a gente se colocou para pensar, e a gente achou muita referência legal, achou que ficaria realmente, testamos no projeto, ficou bem interessante. Então, é isso que a gente está trazendo. Claro que estamos super abertos para críticas daqui para frente em questão da escala. Então, seria o teleférico, o turismo envolvendo a topografia, a referência do Rio de Janeiro, claro, uma referência muito além, e com alturas bem diferentes, mas é uma referência. A conexão do catamarã, que depois a gente vai ter um slide ali que a gente problematiza isso. O museu e restaurante, os atrativos que justificam a movimentação, e essa questão da rede viária que eu comentei. Aí aqui essa proposição a gente fez durante as nossas reuniões do Zoom, que a gente tem tido entre o grupo, e a gente percebeu que aqui a gente teria um eixo de visualização interessante para trabalhar o teleférico. Depois a gente tem as posições já propostas do teleférico, a questão da ilha, e aí a gente tem esse aqui é só o base, né? Depois a gente tem mais detalhado. Aí aqui a gente produziu também no 3D o que seria mais ou menos a proposta até o momento. Claro que nada disso é fixo, isso aqui é só um estudo que a gente fez, levando em consideração a modelagem 3D que a gente já tinha, só para testar. Também tem um vídeo depois que a gente vai apresentar. Aí aqui, sim, os pontos estratégicos do projeto, pontos de implantação. Aí aqui a gente tem aonde seriam os pontos do teleférico e onde seria a ilha. Então, aqui seria, depois também tem isso desenhadinho no próximo slide. Mas aqui seria o pier, esse que seria o encaixe do transporte hidroviário. Aí, os dois pontos aqui do catamarã, esse meio aqui é só para dizer que é um eixo. Então, os dois pontos do teleférico, ligado aqui com a Pedra Redonda. E também a gente já pensa que talvez tenha que ter algum ônibus de integração, alguma coisa para o pessoal. A gente ainda não sabe se esse teleférico vai chegar aqui, se ele vai chegar na ilha, ou se a gente vai propor uma integração no eixo, com uma via de pedestres, alguma coisa. Essa ilha não vai estar essa ilha que recebe o catamarã, ou que seja, não vai estar tão distante o suficiente de uma distância que não seja caminhável, para poder propor uma ciclovia, mas que também não seja não caminhável para uma integração de ônibus. Aí ali no mapinha esse 3D mais ou menos o que seria, né? Os dois pontos do teleférico, um terceiro ponto possível, ali
o ponto do pier. Aí é importante dizer que nesse pier é onde a gente faria a proposição de um restaurante com a bilheteria do teleférico. E aí o museu a gente encaixaria dentro de um ponto do teleférico, porque a altura, a nossa colega Duane, que faz parte do grupo, relatou que nesses morros tem várias trilhas e atrações de ciclismo e tudo. E ela várias vezes deixou de ir, tanto ela quanto os amigos dela, por falta de transporte até lá, porque realmente é difícil acessar essas áreas assim, muito mais altas. Então, de repente, além do museu, a gente poderia fazer algo em torno desse tipo de esporte, assim, e aproveitar dessas alturas, essas trilhas, para fazer alguma proposta relacionada. Além do restaurante que está aqui, que seria um restaurante realmente diferente, e a bilheteria para o teleférico. Aí aqui tudo isso que eu disse agora. Então, os teleféricos com o nome dos morros, então, os 3 pontos do teleférico, e o museu bem no eixo do pier, por causa da visual, que a gente estudou pelo Google Maps, pelo Google Earth, e ali seria uma visual do museu. Aí o museu, o conteúdo, seria a valorização da história das orlas de Porto Alegre, que seria essas fotos antigas que a gente vê, a história dos morros, a história desses próprios caminhos que tiveram, como o Michael comentou, que depois foram sendo soterrados aos poucos, mas que são momentos na história. Aí de referências temáticas a gente nem vai se estender muito, mas a gente trouxe 2 exemplos de... Primeiro, no caso em Caracas, que é todo em aço, e esse segundo também em aço, mas um desenho diferente. A gente, por enquanto, só está coletando referências em si, mas só para entender como o pessoal faz, porque é um projeto bem inovador, no caso, para nós. Aí, de pontos de reflexão e de discussão com os professores, a gente realmente traz isso, seria um ponto de embarque específico para atração, para conectar com o restante. Aí a questão do catamarã seria não atrapalhar, estender o tempo da viagem de quem já faz o percurso a trabalho. Ou seja, quem vai, sei lá, do centro histórico para Guaíba, não, o pessoal seria péssimo para ela ter que parar aqui, ou o pessoal teria que ir até Guaíba para vir para cá, então, ou do Barra, ter um ponto específico que vem até aqui. Então, isso é uma coisa que a gente está estudando, a gente bota o catamarã ali e diz que tudo vai ser bonito com o catamarã, mas e ligar isso e não atrapalhar quem já usa esse transporte para uma coisa específica como trabalho, né? Então, como conectar por meio do cisne branco, adicionar um transporte específico hidroviário, esse é um ponto que a gente vai pensar. Aí o programa de necessidades do pier, aí tem o que a gente planejou que seria de cada coisa. Então, o pier, o hall de chegada do catamarã, ou dessa outra questão hidroviária, a estação de compra do hidroviário, a bilheteria para o teleférico e o restaurante. O teleférico dos morros seria estar para contemplação, lojinhas, alguma coisa assim que incentive o comércio local, um espaço para o próprio morador expor suas coisas. Opção de implantação de esportes de escalada, trilha, aventura envolvendo os morros, que já existe. Conexão por teleférico, facilitar esse acesso, que muita gente não vai porque não consegue nem chegar. Estar para contemplação de lojinhas nos outros teleféricos, claro. E o museu seria espaço de exposições, mídias, serviços, a parte de serviços, e espaço para eventos e feiras, talvez. Aí de serviços em si seria parada e recuo de calçada para o ônibus de integração, né? Se o teleférico não chegar até essa área, a gente vai ter que levar esse pessoal de alguma forma. A questão cicloviária, o mobiliário urbano completo dos espaços e a identidade visual da proposta, a sinalização. O trecho viário, no caso, seria envolvendo a ciclovia, o desenho do paisagismo, acessibilidade, sinalização e configuração do eixo, que seria a requalificação urbana mesmo. Aí, de edital de entrega para a próxima entrega, a gente foi bem pela ordem, então, por isso que está bem estático. E de edital de entrega padrão, a entrega futura de partida, a gente imagina que para esse projeto seria necessária uma introdução textual, que seria a contextualização dos diagramas de intenção e esquemas de desenvolvimento do projeto, depois uma implantação geral de orla, implantação de pontos de escala ampliada, escala de quadra em implantação, localização e dimensionamento de edificações dentro da quadra, cortes esquemáticos, no mínimo 5, do pier, dos teleféricos, do museu e do trecho viário. As fachadas da mesma coisa.
E a tabela de pré-dimensionamentos das edificações, previsão da escala das edificações e espaços. Tá bem? Acho que nós vamos hoje encerrar com o grupo 1, né? E aí vamos deixar para a próxima aula. Então, 1, 2, 4 e 6. O 3 e o 5 ficam para a próxima aula, junto com a divulgação das notas. Bom, pode ser? Já vamos deixar isso combinado. A gente pode passar o vídeo para Então, assim, com relação ao trabalho do grupo, tá? Eu acho que o título de vocês está super, assim, ousado e desperta, assim, uma curiosidade do que está por vir. Então, eu acho que tem o valor de vocês estarem aí buscando uma proposta diferente, de trabalhar com implantação de teleférico, só ainda não... Acho que isso é uma coisa muito forte do projeto de vocês e que daria, assim, uma identidade também, diferencia dos demais trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Só eu acho que ainda faltou um pouquinho, né, a demonstração. Se vocês têm o 3D modelado e inseriram ali, podiam ter explorado um pouquinho mais imagens ou ângulos visuais nessa questão. Prof, eu queria mostrar o vídeo, a senhora não me deixou. Desculpa, achei que tu tinha terminado. Eu falei, tem um vídeo, prof. Desculpa, eu não vi. Rapidinho, Eu até ia perguntar, porque tu tinha falado tem o vídeo, mas tu disse que errou, obrigada, não sei o quê. Não, E apareceu um obrigado escrito ali e eu já fui falando. Desculpa, vamos lá. Vou botar o vídeo. Vamos lá, deixa eu ver como é que faz para compartilhar o áudio aqui. É depois que compartilha a tela, né? Quando pede para compartilhar a tela, ao mesmo tempo já tem que marcar ali áudio. Áudio. Tem que para de compartilhar. Quando tu pede para compartilhar. Não tem problema. Pode ser depois? Não sabia. Ali nos 3 pontinhos tem como compartilhar depois os sons. Share sound. Aí. Boa dica, Raquel. Perfeito, obrigada. É um vídeo assim. Uma saga. E aí termina uma saga. Não, ficou legal. Realmente o vídeo é bem importante para essa etapa, né? Deixa eu só fazer um comentário, então, o que eu acho? Eu acho que o começo ficou um pouquinho cansativo, porque vocês já tinham apresentado. Claro que a gente sempre diz que tem que resgatar algumas coisas das etapas anteriores para contextualizar a etapa. Mas eu acho que tem que dar uma boa enxugada. Não precisa falar tanto sobre aquelas questões do planejamento, de acordo com o que vocês viram no material do CORED, Conselho Regional de Desenvolvimento, né? Então, ali tem um material que estava interessante, mas a ideia é que vocês, a partir do que diz ali, daquele planejamento, vocês já mostrem os resultados. Então, acho que foi um pouquinho cansativo aquele início, e também, talvez, a repetição dos estudos de caso. Então, acho que isso aí que até atrapalhou um pouco, até que parece que chegou uma hora que aí, bom, agora sim estamos falando do trabalho. E mesmo assim, quando for lá no do trabalho,
eu identifiquei que aquele material que o Maicon apresentou era o da outra aula, mas parece assim que estava um pouco confusa essa apresentação também ali do bairro, do nome das ruas. Então, isso aí também eu acho que pode dar uma aprimorada. E aí, sim, eu acho que o vídeo... bom, aí depois, quando vocês começam a dizer do teleférico, catamarã, do museu, da rede viária, eu acho que vocês tem várias possibilidades em aberto, mas o vídeo foi o que mais me agradou nessa etapa, porque a gente começa já a ver esquematicamente a implantação e mostrando um pouco dessas conexões. Eu também acho, assim, ficou muito bom. O vídeo explicita, né, o conceito, né? E ele é muito interessante. Quanto à questão do catamarã, gente, é que Porto Alegre, o nosso Brasil é todo muito complicado, né? Você sabe que o catamarã só conseguiu, ele é uma linha intermunicipal. E o Akatsu, que eu não sei se já mudou isso, mas eles estavam pleiteando de ser uma linha urbana. Então, e nós vamos chegar a isso. Então, possivelmente vai ter uma linha que sai de Belém Novo e vem costeando até o centro de Porto Alegre, né? Então, ali vocês estão propondo que seja uma estação permanente, para quem trabalha no centro, quem quer ir até o Barra, quem quiser ir para Guaíba, talvez tenha que fazer uma baldeação ali no Barra, e coisas desse tipo, né? Mas vai, aos poucos, né? Vai se normalizar essa ideia do catamarã também ser uma linha urbana, como se fosse uma linha de ônibus que vai pela costa de Porto Alegre, né? Eles têm planos de levar até Barra do Ribeiro, Taquari, sei lá, se espalhar por aí. É bem interessante. Mas gostei muito do trabalho de vocês. Na primeira apresentação ainda não, né, não estava bem definido, estava um pouco restrito. Agora sim, agora deu um salto. Eu achei que tem bons materiais, mas eu achei que a estrutura da apresentação ela está um pouco confusa, no meu entendimento, né? Não sei se é estratégico começar pelos estudos de caso, que depois vão aparecer lá próximo do fim de novo. Acho que a introdução ela poderia dar uma ideia melhor de conjunto, não ir diretamente, né, para a área de intervenção, né? Quando vocês começam ali a discorrer sobre o conceito, né, paisagem, que vocês vão valorizar a paisagem, mobilidade urbana, conectividade, etc. Eu acho que é legal, mas eu acho que tem que particularizar mais, né? O que eu quero dizer com isso? Porque isso praticamente está em todas as propostas. Então, o conceito que é a alma de vocês, eu acho que tem que explicitar o que é de particular, o que é de característico. A parte de história, do histórico ali, tem bastante dados, assim como a etapa de planejamento, né? Também a localização da área, tá bem o texto, mas eu acho que deveria ter umas plantas, uns desenhos para acompanhar aquelas informações, né? Para a gente poder... Total, é a nossa linguagem. Acho que faltou bastante plantas e desenhos nessas etapas em que vocês estavam discorrendo sobre isso. Ali sobre a parte de intervenção, a Cris já falou de colocar o nome das ruas, tem mais Lisboas, mas as ruas mudam de nome para ficar claro quem está assistindo do que está sendo exposto na apresentação, né? E isso eu acho que vai ajudar as escalas intermediárias. Ali, identificar a rua, tá? Contribuição, falta texto. Naquelas imagens do Michael, que estão muito boas, fora a questão das ruas, eu acho que valeria a pena ele identificar, né, com texto, alguma coisa, as imagens que ele colocou. A gente até, eu acho que quando ele foi apresentada pela primeira vez, a gente já tinha comentado isso, né? Ali, quando falam do FOFA, eu acho que valeria a pena acrescentar na parte de aspectos negativos, né, a baixa qualidade urbana do tecido, ali, que total é o que a gente vai trabalhar, né? Também, de novo, aí, quando vocês retornam para o conceito, eu acho que falta mais desenhos em cima, né, material gráfico.
E quando vocês discorrem sobre a estratégia ou o master plan, eu acho que tinha que conectar aqueles pontos. Isso aí eu tinha comentado num trabalho anterior. Por exemplo, a ideia dos bondinhos ali eu acho muito boa, né? Mas tem que justificar por que ele está naquele ponto da Bahia e qual é a conexão que ele tem com a malha urbana. Porque quem mora ali perto, quer chegar numa estação para ir, como é que ele chega? Ele vai chegar aquela parte ali perto do morro, acho que é do Sabiá, etc. Ali tem poucas ruas que são realmente de acesso público, né? O que não quer dizer nada, você pode pegar até uma particular e dizer, não, nós vamos fazer aqui, vamos desapropriar, etc. Mas eu acho que tem que linkar com o resto, para não ficar as ideias muito pontuais. Lá em cima mesmo, quando tu discorresse que as tuas amigas mesmo não conseguem chegar lá porque tem trilha, etc., o cara chega por bondinho, mas quem não for chegar por bondinho, mora ali perto, né, não vai numa estação distante para poder chegar lá em cima. Tem que ter uma alternativa, seja ela viária ou algum outro tipo de transporte. Então, no master plan não é detalhar, mas começar a criar linhas que fazem essas conexões, porque a partir dessas linhas, seja elas de transporte público, seja a pé ou modalidades de transporte alternativo, é que vai se dar uma urbanização, né? Porque essas vias existentes ou não, elas vão começar a ter uma outra conotação. Vai mudar o tipo de tráfego, vai mudar o tipo de pessoa e, por consequência, vai mudar aí as características urbanas paisagísticas. Então, eu acho que tem que estender essas escalas intermediárias, tá? Programa de necessidade, PIR, ali eu acho que a sugestão de programa eu acho que está bem, mas vocês poderiam unificar, né, dividir em áreas, por exemplo, ali quando fala de barco, o teleférico, etc., ele pode estar junto de uma chave que é deslocamento, conexão, mobilidade, né? Então, a mobilidade vai se dar através das áreas mais próximas, por a pé ou por transporte alternativo, bicicleta, patinete, o que for. Numa escala maior, eu vou ter o barco, eu vou ter aí o transporte público, de ônibus, sei lá, os corredores, o que for, né? Então, isso é um nicho. Aí depois tem a parte cultural. A parte cultural aí é museu, sei lá, o que vocês estão imaginando, tá? Senão fica um pouco misturado. São duas coisas que são de um item só. E achei legal também o videozinho, ele ajudou a gente a entender um pouquinho melhor, mas, de novo, né, naquela escala de intervenção só, que está numa posição boa, né? Mas essas intermediárias da contribuição, sob o ponto de vista da melhora, da requalificação urbana, essa eu acho que tem que rechear um pouquinho mais. Era isso. Não sei se deu para entender ou vocês têm alguma dúvida do que eu comentei. Deu, sim, prof. Deu para entender, sim. Obrigada. Nada. Eu entendi tudo, Zé. É que eu faço as minhas anotações, fica só uns toques, e às vezes, se eu não faço uma articulação, não, foi ótimo, pode ficar bem exaustivo, assim, bem exaustivo, ajuda o grupo. Bem bom. A Cris lá está firme, dá para ouvir o barulho das teclas. Não, estou fazendo minhas anotações, mas eu acho que está bem. Falta o Flávio ainda comentar, estou esperando. Não, mas eu já comentei, falei eu fui o primeiro a falar. Ah, então tá. Então, eu acho que agora, por hoje, nós vamos encerrando. E foi bom, porque conseguimos vencer aí 4 grupos. Uhum. E aí, na próxima aula, sim, a gente começa a aula com os 2 grupos que ainda não apresentaram. Daí a gente dá um tempinho, assim, o pessoal fica trabalhando em aula, a gente fecha as notas e retorna ao final com as fichas, é isso? É isso. É o nosso programa. Então tá, pessoal, querendo saber se vocês têm alguma dúvida.
Não, prof, a princípio não. Então, muito bons os trabalhos. Eu acho que hoje foi uma tarde bem legal e eu queria destacar o fato de todos terem entregue no horário, no Moodle, eu fiquei muito satisfeita. Acho que é isso aí, faz parte, né? Tudo isso faz parte do exercício também. Todos se organizar nós, nos prazos e cumprir aí o combinado. Então tá, então uma boa noite para todos. Boa Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, prof. Boa noite. O Flávio até já saiu. Mas não tem o que falar daquela aluna, ela não pediu para trocar de grupo, né? Ela só estava fazendo um desabafo, não sei. Qual é o grupo dela? Eu só queria identificar, se nós vamos responder. Eu saiba é o grupo 5, que não apresentou ainda. Foi o que pediu para apresentar a aula que vem? Mas todos entregaram, tá? Tá. É da Raquel? Não, o grupo 3 que pediu. Não, o 5 era aquele que não se manifestou. Não, esse grupo. No final que eles disseram que poderiam apresentar a aula que vem. Tá? Não, eu acho que tá, a gente não pode, eu acho que não vale a pena responder nada, porque como o grupo não apresentou, a gente não tem como. Eu disse para ela, não, eu vou te dizer então o que eu respondi para aí. Eu botei assim: vou compartilhar com os demais professores, mas não falaremos nada em aula, porque ela pediu sigilo, né? Sim, não, eu vi que tinha posto. Tenta melhorar a relação do grupo para que se acertem melhor nos prazos. Boa sorte. Não, mas vamos ver se tem reflexo. Ela disse que ela fez uma parte e os outros ficaram... Sim, agora a gente tem que ver a apresentação para saber. Aí ela respondeu: realmente, eu estava tentando incentivar os demais a cooperar com a questão do prazo. Espero realmente que o grupo consiga se alinhar, mas acho legal não expor, claro, só deixar os professores a par da situação que minhas colegas estão com relação ao trabalho, o que prejudica todos do grupo. É assim, não, tu colocasse ali, não, tá aí, vamos aguardar. O que tu achou desse último? Eu achei um pouco de enrolation, tu não achou? Não, o Michael está muito atrapalhado. Ele ele que está dando uma atrapalhada, porque o que eu achei legal foi o vídeo. Mas a guria também. A guria, ela faz se tu prestar atenção no que ela está falando, ela fala umas coisas que é umas bobagens. Hein? Não, ficou muito cansativa aquela parte inicial. Muita coisa. Mas tá bom, Zé, então eu também vou me liberar aqui. Só uma coisinha, tu e o Zé não vão no jantar? Ai, nem pensar, eu não gostei do ano passado. Aquele ano que a gente foi? Gostei porque tava a gente lá, mas não curti muito. Não, mas nem sei quando é que é, nem sabia disso. Não, só estou perguntando, eu não sei se eu vou também, eu botei no meu grupo lá, que é o Renato e o Campos. Vou ver eles. Não, eu não vou botar, porque não vou, Zé, porque nós estamos com outras coisas agora. Não, tá bom? Então tá, tchau, até aqui, até a sexta. Até.